Olá, meu querido, tudo bem com você? Quero dizer para você que meu nome é Juraci, eu não sou teólogo, não sou um exímio entendedor da Bíblia, mas a vantagem de ser cristão é que a Bíblia, ela não é nem dos teólogos, nem daqueles homens entendidos. Ler a Bíblia e não ter o entendimento do Espírito Santo é como ler um livro qualquer. E muitas das vezes você lê e não entende nada que está escrito porque você não tem a presença do Espírito Santo para testificar. Pessoas humildes e pessoas simples também são capazes de entender e aprender a Bíblia. Eu já vi, por exemplo, pessoas que não sabiam ler e, mesmo assim, pregavam o Evangelho. O Evangelho ele é simples. Amar o próximo como a ti mesmo. Refletindo aqui sobre a história de Davi. Davi, todo mundo conhece a história. Davi, ele enfrenta um gigante, um Golias. E eu resolvi trazer a história porque muitas das vezes nós que somos empreendedores e que resolvemos empreender na vida, muitas das vezes nós precisamos enfrentar alguns gigantes na nossa vida. Mas, às vezes, nós queremos enfrentar esse gigante que aparece em alguns momentos da nossa vida somente com os nossos braços e somente com as nossas forças. E nós sabemos que isso a gente pode até fazer tudo com o nosso braço, mas quando nós colocamos o braço do Senhor, parece que as coisas é mais leve, parece que é mais fácil. Só que para isso demanda a gente acreditar nesse Deus. Nós precisamos acreditar naquilo que nos propomos fazer. O interessante é que quando Davi chega no campo de batalha para trazer alimento para os guerreiros que ali estavam, é interessante que ele chega e o irmão dele não dá bola para ele. E ainda pergunta, o que você veio fazer aqui? Aquelas ovelhas, aposto que você deixou aquelas ovelhas que estavam lá, a Deus dará, e o que você veio fazer aqui? Davi não dá bola e vai perguntar aos outros soldados por que aquele filisteu estava insultando o Deus vivo. Ou seja, Davi ele tinha uma fé específica. E a outra coisa que é interessante é que Davi ele não chegou lá despreparado, o que parecia para muitos. Davi só era um menino na visão de muitos que ali estavam. Mas Davi ele pastoreava as ovelhas e ele precisou enfrentar um urso e precisou matar um leão. Existe até aquele ditado que às vezes a gente tem que matar um leão por dia, não é verdade? Então, o que acontece? Davi estava sendo preparado lá nas ovelhas. Davi estava sendo preparado para aquele dia, lá pastoreando as suas ovelhas. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você, que trabalha numa empresa, que trabalha num negócio, talvez o seu propósito não é aquilo, não é trabalhar ali, é montar o seu negócio, é ter a sua empresa. Mas você precisa entender que você que está naquele negócio, você está sendo preparado para enfrentar os Golias lá na frente. Como assim? Quando você está dentro de um negócio, você precisa estar junto com o seu patrão, trabalhar para ele como se você fosse o dono. Ou seja, ali você vai aprender a, lá na frente, enfrentar os seus gigantes. As dificuldades financeiras, como que o seu patrão reage às dificuldades, tudo isso que ele já está vivendo, você pode colar nele para aprender. É tanto que os judeus eles fazem muito isso, né? Eles trabalham para uma pessoa por um determinado período para aprender, depois sai e monta o seu negócio. Então Davi ele estava sendo preparado. Jesus, por exemplo, ele foi preparado para o seu ministério durante 30 anos. Jesus não foi chamado para ser carpinteiro, mas mesmo assim ele exerceu a carpintaria por 30 anos, sendo preparado para o seu ministério. Talvez o seu chamado não é ficar nessa empresa por muito tempo, e sim ser preparado, moldado, para quando você tiver a sua, você poder lidar com as adversidades do dia a dia. Então o que acontece com Davi? Ele vai, o rei aceita, até porque eles estavam desesperados. Muitas das vezes as pessoas aceitam algo seu porque está desesperado, não tem a quem recorrer.
E mesmo o rei achando que o Davi não dava conta, ele resolveu dar um voto de confiança para ele. Então Davi faz o quê? Vai lá no rio, pega 5 pedrinhas. Dessas 5 pedrinhas, ele usa uma pedrinha para matar o gigante. A gente às vezes não precisa de muito para resolver os nossos problemas. Às vezes é 1%. É uma ação que você precisa tomar uma decisão, ir lá e fazer. Essa decisão pode ser mandar aquele funcionário embora. Essa decisão pode ser contratar um novo funcionário, enxugar uma conta, né? Ver quais são os gargalos que o seu negócio está vazando. Assim, mas por que você está trazendo a Bíblia para os negócios? Porque eu já tive que enfrentar alguns leões ou algum gigante e entender que sozinho é difícil. Eu enxerguei isso. Às vezes você tem uma meta de faturamento para bater e no último dia aparece um cliente que você nunca viu na vida, que passou na frente e entrou na porta, direcionado por Deus. Pra você ter uma ideia, eu já tive cliente que entrou no meu negócio e falou assim, eu orei e pedi a Deus e ele me mandou aqui. Então, se a gente crê nesse Deus, a gente tem que exercitar a nossa fé aonde a gente estiver. Seja no nosso lar, seja no nosso negócio, seja na nossa empresa, seja na nossa igreja. Davi pega uma pedra, mas ele tinha 5, ele pega uma. E com uma funda, rodando uma funda, ele lança essa pedra e derruba o gigante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é a sua força. Deus não vai fazer nada para você quando você acha que você é capaz de fazer sozinho. Só quando você diz, Senhor, sozinho eu não sou capaz. Eu preciso que o Senhor me ajude. Quando você reconhece, ou quando algo está impossível, que você olha, não tem mais possibilidade, aí é a hora dele entrar para provar aquilo para você, para não ter desculpa para ninguém, nem para você, que foi ele quem fez a obra na sua vida. Então Davi vai lá, uma pedrinha, lança na cabeça do gigante e derruba o gigante. Depois daquele dia, Davi nunca mais foi o mesmo. Mas antes daquele dia, teve toda uma preparação. Davi teve toda uma preparação lá no campo das ovelhas. Você às vezes quer abrir o seu negócio, mas não quer trabalhar para ninguém. Acha que sozinho vai dar conta e que resolve tudo sozinho, e aí você acaba quebrando. Às vezes o primeiro dinheirinho que você ganha, em vez de você pegar e reinvestir no seu negócio, ou melhorar ele, fazer ele melhorar, né? Você vai lá, compra um carro novo, vai lá constrói uma casa. E o seu negócio quebra, você tem que vender a casa, porque não aguenta pagar nem a parcela da casa e nem a parcela do carro. Então a Bíblia, ela é um conhecimento milenar. É algo extremamente incrível, que você pode usar para tudo na sua vida. Muitas pessoas que nem creem em Deus usam a Bíblia como referência. E muitas das leis que regem, muitos dos princípios, dos valores que regem nós, como seres humanos, são fundamentadas sobre a Bíblia. Não matar, não roubar, não desejar falso testemunho, por aí vai. São vários. Então eu quero agradecer a você por ter ficado nesse vídeo. Um abraço e até o próximo, se Deus quiser.